Olá, eu sou o professor Auro Rodrigues, do canal Ciência e Pesquisa, e irei explicar para você como elaborar artigo científico. Não esquecer de assistir os demais vídeos do canal, que tem muitos assuntos em relação à metodologia científica. Então vamos lá. Esse vídeo hoje vai demorar um pouquinho mais, porque tem várias partes em relação ao artigo científico. Vamos entender primeiramente o que é artigo científico. O artigo científico, segundo as normas da ABNT. O artigo científico constitui-se num trabalho escrito que trata sobre um determinado assunto e que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas e resultados de trabalho nas diversas áreas do conhecimento científico. O artigo científico tem por finalidade a difusão de informações sobre pesquisas realizadas, apresentando os resultados alcançados, sejam eles preliminares ou finais. Então, você pode elaborar um artigo científico, ou seja, de resultado de uma pesquisa que você realizou. Por exemplo, você tenha elaborado uma pesquisa bibliográfica, você pode publicar no formato de artigo científico. Você tenha uma monografia, ou uma dissertação de mestrado, ou uma tese de doutorado. Você pode dividir em partes, por exemplo, pegar um capítulo 1 da sua tese de doutorado e publicar em formato de artigo científico. O que principalmente diferencia o artigo científico em relação, por exemplo, a uma monografia, a uma tese, em termos de material escrito, é o formato de publicação. E ele segue as normas da ABNT. Porém, algumas instituições e algumas empresas, quando vão publicar, colocam algumas normas específicas à sua instituição, às normas dessa empresa, certo? Mas eu irei apresentar aqui o formato, as normas da ABNT, certo? Vamos lá. Primeiramente, é importante informar que o artigo científico pode ser classificado em artigo de revisão, quando resume, analisa e discute informações de trabalhos já publicados. E artigo original, quando apresenta temas ou abordagens originais. O artigo de revisão é quando você, por exemplo, é quando você faz uma pesquisa bibliográfica e você vai discutir sobre um determinado assunto, certo? Que está relacionado a essa pesquisa bibliográfica. Pronto, é de revisão. É uma revisão bibliográfica, na verdade. Já o original, não. É uma pesquisa onde você constrói, você realiza uma pesquisa sua. Vamos, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa em um determinado laboratório sobre um fenômeno em relação a um rato, aos ratos, como o dongo. Então, essa é a original. Há um determinado bairro, sobre o sistema educacional de um determinado bairro, as escolas de um determinado bairro, é original. Então, você tem artigo de revisão e artigo original, ok? Continuando. Estrutura formal. Segue-se a norma da ABNT, a 6022, e orientações de estudiosos em metodologia. Principalmente aqui, eu iria apresentar para você as normas da ABNT. Divide-se em três partes o artigo científico: pré-textuais, textuais e pós-textuais. Vamos lá ver aqui a estrutura. Quem são os elementos pré-textuais? O título e subtítulo, se houver, no idioma do documento, tá? Ou seja, de acordo com a sua pesquisa, o tema da sua pesquisa, certo? Título e subtítulo, se houver, ou em outro idioma, aí é opcional, certo? Isso vai depender, por exemplo, da empresa ou da instituição que vai solicitar a você o artigo científico. Ele pode pedir para que coloque também em outro idioma, certo? Nome do autor ou dos autores é obrigatório. O título e subtítulo também é obrigatório, certo? O resumo no idioma do documento, obrigatório. E resumo em outro idioma, é opcional. A parte textual, você tem que colocar uma introdução, é obrigatório, um desenvolvimento obrigatório e considerações finais, obrigatório. Pós-textuais, você tem as referências, obrigatório, essa colocar. Já o glossário, o apêndice e os anexos são opcionais. Vamos ver, entender cada parte. Elementos pré-textuais. Então, título e subtítulo, se houver do artigo. Obrigatório, não esquecer.
deve constar no cabeçalho da página inicial do artigo e na língua do texto, centralizado na parte superior, caixa alta e negrito. Título e subtítulo em língua estrangeira. Em língua estrangeira, logo após o primeiro título, da mesma forma como o primeiro título, certo? Agora, só que ele é opcional. Autor ou autores. Nome dos autores ou do autor do artigo com iniciais em maiúscula. No caso de mais de um autor, os nomes deverão aparecer em ordem alfabética, não negrito. O nome deve ser antecedido pela palavra autor ou autores em negrito. Eu irei apresentar posteriormente para você um exemplo. Resumo na língua do texto. Deve apresentar a natureza do problema. O que é que você deve colocar no seu resumo? A natureza do problema estudado, a metodologia que foi utilizada na sua pesquisa, os resultados significativos e conclusões, certo? Deve, bem sintético, certo? Deve, antes de iniciar o texto, colocar a palavra resumo em negrito e caixa alta. Resumo em língua estrangeira, certo? No caso, quando for em inglês, é abstract. Em francês, résumé. E em espanhol, resumen, certo? Vamos agora aos elementos textuais. Colocar uma introdução. O que é que você deve apresentar na introdução? É a delimitação do assunto, a justificativa, os objetivos, as questões norteadoras ou hipóteses, certo? Depende da sua pesquisa, a metodologia utilizada, métodos, técnicas e materiais e outros elementos necessários para situar o tema do artigo científico. O desenvolvimento deve colocar e fazer a exposição e demonstração, discussões e avaliação dos resultados do estudo, apresentando objetividade, pessoalidade, concisão e clareza. Pode ser dividido em seções e subseções. Isso vai depender de você, certo? Os títulos das seções e subseções são definidos pelo autor. O desenvolvimento pode ser dividido em duas partes. Você pode colocar uma primeira parte, uma pesquisa bibliográfica, uma revisão de literatura, um referencial teórico, e uma segunda parte, que corresponde à parte prática, que foi uma pesquisa de campo ou laboratório, certo? Apresentando a análise dos resultados do problema pesquisado. Então, uma parte teórica e uma parte prática, certo? Você pode dividir em duas partes o artigo científico. As considerações finais. Nas considerações finais, não admite, observa, ó, atento, não admite nenhum fato ou argumento novo, mas apenas os principais aspectos que merecem ser destacados, abandonando-se para um discurso breve, conciso e convincente, quanto à qualidade do conteúdo exposto. As considerações podem ser parciais e finais. Nunca se acrescenta nada nas considerações finais. Alguns autores colocam conclusões, algumas instituições pedem para colocar conclusões, outros pedem para colocar considerações finais. Vamos ver aqui os elementos pós-textuais. São as referências, de acordo com a NBR 6023 da ABNT. Colocar um glossário, as referências é obrigatória, certo? O glossário e o apêndice e os anexos opcionais. O glossário consiste numa relação de palavras com suas respectivas definições, objetivando esclarecer o significado dos termos empregados no trabalho. Já o apêndice é um material que lhe pertence, como fotografia, que foi você que tirou, certo? Folha, instrumento de entrevista, desenho, figuras. Então, é um material que lhe pertence, é seu esse material, certo? Aí você coloca lá. Já os anexos é material que não lhe pertence. Se você utilizou, por exemplo, fotografias, folha, figuras de outra pessoa que não lhe pertence, aí você coloca lá. Vamos ver aqui a estrutura, ó, os aspectos gráficos. Então, você coloca aqui, ó, começa a colocar aqui o título do trabalho, subtítulo, os autores, ordem alfabética e a palavra que resume. Certo? Sem recuo no resumo do artigo científico. Então, vamos lá. Continuando.
Aqui tem a introdução, você inicia com a introdução, um recuo de 2 centímetros, e colocando o título em cima, introdução, e aí vem o texto, você vai colocando o texto, espaçamento 1,5, certo? Não esquecer disso, tamanho da fonte 12, e pode criar seções, como está aqui o exemplo, ó, seções. Não esquecer, parte superior e à esquerda 3 centímetros e direita e inferior 2 centímetros. O espaçamento da página, certo? As margens da página. E aí você pode criar seções, pode colocar suas citações diretas e indiretas no seu artigo científico. Aí eu coloquei aqui ó, uma subseção, observe. Aí vem as considerações finais, você coloca lá, vai fazendo, certo? As referências em ordem alfabética, de acordo com as normas da ABNT, um glossário, isso é opcional. Pode colocar aqui também um apêndice, que é o exemplo do apêndice. Ok? Pronto. Eu espero que você tenha aprendido, certo? Há uma variação em termos de estrutura do artigo científico, dependendo da instituição, mas a maioria segue tudo, todos seguem a norma da ABNT, certo? Não esquecer de assistir os demais vídeos do canal Ciência e Pesquisa, tem muitos assuntos bastante interessantes, certo? Um abraço e até mais.